Boa tarde, Fran. Tudo bem? Olha só, vou passar para você esses slides comentados sobre a aula de hoje, tá? Então, nós tivemos contatos gramaticais. Esses outros assuntos não deu tempo da gente falar. Nossa aula foi sobre contatos gramaticais. E aí, Fran, que são contatos gramaticais, né? Então, eu vou começar perguntando para você. Alguma vez, Fran, você já folheou, já leu, já se interessou em conhecer uma gramática da língua portuguesa? Bom, se a sua resposta foi não, então hoje você finalmente fará o primeiro contato com esse livro, tá bom? Um livro muito importante que vai servir assim, na verdade, para a sua vida inteira, né? Sempre que você quiser tirar uma dúvida da língua portuguesa, sempre que você quiser aprender a falar e escrever melhor, a gramática tá lá para isso, né? Para que serve a gramática? Ela dá uma possibilidade para a gente de compreender melhor a língua, né, o funcionamento, e também ela serve para nos indicar as diferentes maneiras que a gente deve utilizar a língua numa determinada situação, dependendo da nossa intenção, dependendo do nosso interlocutor, ou seja, né, a pessoa com que nós estamos conversando. Então, a gramática nos auxilia a todo esse tipo de aprendizagem. E aí, Fran, eu vou pedir para você pegar a sua gramática, que é essa daqui, né? Aquela que a gente usava na classe de vez em quando, para você fazer o reconhecimento dessa gramática. E como que você vai fazer isso? Se você tiver o seu SLM em casa, SLM é aquele livrão que a gente pegava as atividades que a gente fazia na classe, lembra? Podia destacar. E lá, Fran, existe a atividade que ela está identificada assim, ó, unidade 1, material 3, aula 13. Não tem o número da página. Esse SLM, ele não tem números de página, mas ele tem essa identificação na parte superior. Então, se você tiver com ele em casa, eu acredito que você esteja, você vai nessa unidade 1, material 3 e aula 13. Você vai encontrar essa atividade aqui, tá? Que são de estudos gramaticais. Então, veja só, o primeiro exercício, você vai abrir a sua gramática logo nas primeiras páginas e você vai identificar as partes da gramática. É lá onde está escrito sumário, na página 4 da gramática, existe o sumário. Como você pode ver na atividade, já está completada a introdução e o apêndice, que é a primeira parte e a última. Então, você vai completar com o restante. Aí, como é que você vai saber quais são as partes? Você vai ver no sumário que elas estão num quadrinho colorido, tá? É um quadrinho colorido. Então, nós temos introdução, morfologia, nós temos a sintaxe. Depois da sintaxe, nós temos a fonologia, depois a semântica, em seguida a estilística e aí chega o apêndice. Então, você vai identificar no sumário essas partes e vai completar aqui. Depois, na mesma atividade, exercício número 2, você vai ter que procurar 3 palavras no dicionário. São essas palavras: cantiga, a palavra adolescer e a palavra novo. E você vai observar no dicionário que logo após a palavra, quando você vê lá a palavra, vai vir uma identificação da classe gramatical dela. O que é a classe gramatical? É a função da palavra. Quando a palavra ela pode ser um substantivo, ela pode ser um verbo, ela pode ser um adjetivo, tá bom? E normalmente essa identificação no dicionário vem numa outra cor, às vezes vem abreviado, tá? Então, por exemplo, a palavra cantiga. Qual é a classe gramatical da palavra cantiga? Essa palavra é um substantivo, tá certo? Qual é a classe gramatical da palavra adolescer? Você vai ver, tá lá no dicionário, provavelmente em outra cor, logo ao lado da palavra. Então, adolescer é um verbo. E o novo, a palavra novo, ela é o quê, Fran? Pensa bem, ó, ela caracteriza um substantivo, ela serve para qualificar um substantivo. Então, ela é um adjetivo, tá? Aí você vai completar dessa forma essa atividade, ok? E aí a pergunta que vem em seguida é:
Em que parte da gramática a gente pode estudar essas classes gramaticais? Então, aquelas partes que você identificou no exercício 1, você vai olhar nelas, né? E vai ver onde que estão os substantivos, os adjetivos, os verbos. Você vai verificar que é na parte de morfologia. Então, aí você vai escrever também. É, qual é a parte que a gente pode estudar essas classes gramaticais? É na parte de morfologia, tá? Aí, exercício número 3 é para você consultar. Então, veja só, assim como nós temos as partes da gramática, nós temos os assuntos. Cada assunto está dentro de cada parte. Então, aí, se você tivesse uma dúvida sobre o jeito de acentuar uma palavra, quando você não sabe muito bem como é que põe um acento, se precisa de acento ou não, onde na gramática você encontraria esse assunto para você poder consultar? Aí você vai lá na página 13 da sua gramática, lá em cima, o primeiro item, você vai ver que tem um assunto, que é a acentuação tônica. Então, a acentuação é o assunto que você vai colocar aí na questão 3. Agora, em que parte da gramática está esse assunto? Aí você vai ver que a acentuação tônica fica dentro da parte de fonologia. Então, você tem que completar com fonologia, tá? Aí a questão 4 é parecida, mas ele está perguntando da denotação e da conotação. Então, se você quisesse ter informações sobre esses assuntos, a denotação e conotação, em qual parte da gramática você iria? Aí você vai procurar e você vai ver também lá na página 13, no finalzinho da página, você vai ver que a denotação e a conotação estão dentro da parte de estilística, tá certo? E aí a questão número 5, Fran, é uma questão de opinião pessoal. Você vai dizer para mim que com a gramática, com o desenvolvimento, né, depois que você escreveu essas questões, como você pode concluir que a gramática ela vai ser usada no ensino fundamental 2? O que, que ela vai possibilitar para os alunos? Aí você escreve a sua opinião pessoal, tá? Depois que você acabar a atividade, se você fez no SLM ou se você fez no caderno, você pode enviar para mim por foto, tá? Se não, você escreve as respostas no documento que eu deixei lá no Google, tá bom? E qualquer dúvida que que não ficou esclarecida aqui, pode me mandar mensagem que a gente vai conversando. Tá bom, Fran? Um beijo.